um fato lamentável que muitas estrelas sejam conhecidas principalmente por um escândalo ou morte infeliz. Uma vida inteira de triunfo e fracasso, trabalho árduo e recompensa, amor e luta. Tudo é descartado e os tópicos mais escandalosos, como morte misteriosa ou vício, entram em cena. O indivíduo envolvido reduz-se a um nome, um personagem de tempos remotos. Um excelente exemplo é o Wallace Reid, o principal protagonista dos anos 1910 e início dos anos 1920. Como artista, ele é conhecido principalmente pelos cinéfilos do cinema mudo. Como nome, ele tem a triste distinção de ser o primeiro grande astro de Hollywood a morrer por causa do vício em drogas. Vício em drogas. Que rótulo tão chocante! Infelizmente, décadas de escândalos nos acostumaram aos escândalos em Hollywood. Mas, no início dos anos 20, a morte de Reid realmente chocou o mundo. Para conhecer mais detalhes desta história, me acompanhe em mais este episódio de Escândalos de Hollywood, rótulo chocante. William Wallace Halleck Reid, carinhosamente chamado Wally, nasceu em St. Louis, Missouri, em 15 de abril de 1891, em uma família do show business. Sua mãe, Bertha Westbrook, era atriz e seu pai, James Halleck Hall Reid, trabalhou com sucesso em uma variedade de atividades teatrais, principalmente como dramaturgo e ator, viajando pelo país. Wallace Reid se apresentava no palco desde muito jovem, mas a atuação foi suspensa enquanto ele estudava na Freehold Military School em Nova Jersey. Mais tarde, em 1909, ele se formou no seminário Parkman em Pittsburgh, Pensilvânia. Atleta talentoso, Reid participou de vários esportes enquanto também se interessava por música, aprendendo a tocar piano, violino, banjo, saxofone e bateria. Ele também teve uma breve carreira como piloto de corrida. O pai de Wally entrou rapidamente no cinema, vendendo cenários para Zelig por volta de 1910. Wally já havia tentado trabalhar como ajudante de rancho em Wyoming e como repórter, mas sentiu que essas carreiras não eram adequadas. Assim que visitou um estúdio, no entanto, ele rapidamente se sentiu em casa com o processo de produção de filmes. Ele tentou encontrar trabalho na Vitagraph como diretor e cinegrafista, mas o estúdio deu uma olhada no atleta de 1,88 m com olhos azuis profundos e decidiu que lhe daria um ótimo ator de cinema. Ele ainda trabalharia nos bastidores como assistente de direção e roteirista, mas os estúdios insistiam cada vez mais em colocá-lo na frente das câmeras. Sua co-estrela frequente na Vitagraph era a popular Florence Turner. Depois de algum trabalho para a Reliance, ele foi para a Universal, onde foi colocado em faroestes. Lá ele conheceu a atriz Dorothy Davenport, a orgulhosa descendente de ilustres veteranos do teatro. A princípio ela não gostou muito da atuação de Wally, mas, para sua surpresa, ele provou ser um cavaleiro tão bom quanto os verdadeiros cowboys do set da Universal. Eles começaram a passar um tempo juntos e se casaram em 1913. Em 18 de junho de 1917 nasceu o filho Wallace Reid Jr. O primeiro passo de Wally para se tornar alguém foi um pequeno papel em The Birth of a Nation, 1915, onde ele interpretou um ferreiro que luta sozinho contra um grupo de malfeitores. Nos dias em que os diretores geralmente recebiam mais publicidade do que os atores, o público queria saber quem era o jovem fisicamente poderoso. E assim, o Wally estava a caminho de se tornar um ídolo da matinê, um pouco para o seu desgosto, pois ainda esperava trabalhar mais atrás das câmeras. O produtor Jesse Lasky sentiu o potencial artístico de Wally e rapidamente assinou um contrato com ele. Ele estrelaria uma variedade eclética de recursos, como o drama de Joana d'Arc,
Joan the Woman, 1916, e o espetáculo do conquistador espanhol The Woman That God Forgot, 1917, ambos coestrelados pela estrela da ópera Geraldine Farrar. Em 1919, Wally havia se tornado o primeiro ídolo do cinema. Seus filmes renderam mais dinheiro do que os de qualquer outro ator. A revista Motion Picture o chamou de o amante mais perfeito da tela. Ele tinha um lugar eterno nos corações dos clientes do cinema. Um jovem grande, poderoso, bonito e bem apessoado, com anos de experiência dramática, sem afetações ou poses. Ele deu ao mundo o melhor exemplo de masculinidade americana, jovem e direta. Wallace Reed, além de ser a maior e mais popular estrela que o cinema produziu, foi, sem dúvida, o homem mais amado de sua geração. Não eram apenas as mulheres que o amavam. Os homens o amavam, os meninos, os velhos, as crianças. Havia algo sobre Wally Reed que se encaixava nos sonhos de cada coração. Lasky sabia que um filme de Wally Reed significava dinheiro de homens e mulheres. Mas no final da década, Wally atuava mais em comédias leves do que em dramas e desfrutava de uma nova e empolgante especialidade: filmes emocionantes de automóveis, como The Roaring Road, de 1919, e Excuse My Dust, de 1920. Este foi um subgênero oportuno, pois a vida ainda estava sendo transformada pelo automóvel e o automobilismo havia se tornado um esporte popular. O próprio Wally adorava carros e corridas. Um de seus trabalhos de reportagem foi para a Motor Magazine, e ele até tentou entrar nas 500 milhas de Indianápolis. Ele era conhecido por correr em seu vistoso Roadster. Minha melhor diversão é colocar as mãos no volante do meu carro, disse ele a um escritor. Nada me descansa assim. Mas, mesmo enquanto dava essas entrevistas esperançosas, Wallace Reed, o homem de família multitalentoso e modelo americano e ídolo de tantos, tinha um segredo miserável. Em 1919, já próximo do final das filmagens de Valley of the Giants, a caminho de uma locação em Oregon, o trem do elenco e da equipe descarrilou, causando um grande acidente ferroviário. O vagão que transportava a empresa pulou os trilhos em uma ponte de cavalete perto de Arietta, Califórnia, tombando completamente. Wally teve um corte de 7 centímetros no couro cabeludo e um pedaço de vidro quebrado cortou seu braço até o osso. Vários outros membros da empresa também ficaram feridos e, devido à sua localização remota, 12 horas se passaram antes que a ajuda pudesse chegar. Não querendo perder tempo com essa calamidade, o estúdio convocou um médico para dar a Wally doses de morfina, para que ele pudesse trabalhar com a dor intensa. Uma receita nada incomum naqueles dias. Infelizmente, ele ficou viciado. Nos anos seguintes, Wally conseguiu produzir quase 2 dúzias de películas, enquanto tentava esconder silenciosamente seu vício. Rumores de sua doença circulariam em Hollywood, o que seus empregadores rapidamente tentariam abafar. No início da década de 1920, seu vício estava cobrando um preço terrível. Dorothy testemunhou a mudança de seu marido com crescente alarme. Por nenhuma razão aparente, ele se tornava irritável, taciturno, estranho. Uma completa metamorfose de seu antigo eu. As mudanças de humor eram acompanhadas de paranoia e inquietação que ele tentava acalmar com a bebida. Quando ela o confrontou sobre seu problema, ele negou a princípio, mas, tarde da noite, ele teve um colapso e confessou: "Eu pensei que era grande o suficiente para lutar minha própria batalha e vencer. Achei que poderia voltar sozinho e você nunca precisaria saber." Em outubro de 1922, no primeiro dia de filmagem de Nobody's Money, ele desmaiou. O diretor assistente Henry Hathaway relembrou: "Ele se atrapalhou um pouco, esbarrou em uma cadeira e então simplesmente se sentou no chão e começou a chorar. Eles o colocaram em uma cadeira e ele caiu. Chamaram uma ambulância e o mandaram para o hospital. Não havia recursos para a reabilitação de drogas como há hoje.
Wally suportou semanas em sanatórios, submetido a tratamentos repugnantes e trancado em uma sala acolchoada. Tragicamente, tudo foi ineficaz e tarde demais. Wallace morreu de supressão renal e pneumonia em um sanatório em Los Angeles enquanto tentava se recuperar em 18 de janeiro de 1923. Ele tinha apenas 31 anos e deixou uma viúva de 27 anos e 2 filhos, então com 6 e 4 anos. Ele foi enterrado no Azalea Terrace do grande mausoléu no Forest Lawn Memorial Park Cemetery em Glendale, Califórnia. Dorothy lutou após a morte de Wally emocionalmente e também financeiramente. Ele estava sem dinheiro quando morreu, tendo gasto uma fortuna em morfina e supostamente tendo que pagar chantagistas para manter sua luta em silêncio. Mais tarde, em 1923, Dorothy produziria e estrelaria o filme Human Wreckage, alertando sobre os perigos do vício em drogas, e por muito tempo fez aparições públicas onde falou contra os perigos da droga e tentou abrir sanatórios especializados. Ela nunca se casou novamente. Espero que tenham gostado de mais essa história dos escândalos de Hollywood. Por favor, não esqueçam de deixar o seu like, fazer seus comentários, compartilhar com os amigos para nos apoiar. É uma forma gratuita e simples de retribuir pelo nosso trabalho, apoiar o nosso canal e possibilitar que continuemos aqui trazendo essas histórias para vocês e outras atrações que temos no nosso canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.